CBN Intimamente de hoje com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Bom dia, Elis, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes internautas. Tudo ótimo com você? Tudo bem também. Que bom. Vamos falar agora sobre as noias do namoro à distância. Muitas pessoas pensam que todo relacionamento à distância está fadado ao fracasso. Isso é mito ou verdade, Elisângela? Então, isso daí depende muito de como as duas pessoas, de como o casal, como os parceiros vão lidar com essa angústia, porque realmente é uma angústia. E temos, inclusive, um ouvinte que mandou uma pergunta. Olha que bacana. E pediu se a gente podia falar sobre isso. Vamos nessa. Vamos falar sobre isso. Olha só. Meu crush trabalha no Oriente Médio. Temos uma relação bem bacana, porém ele vive sugerindo que deveríamos terminar, porque não acha justo me privar da possibilidade de encontrar uma pessoa que esteja mais próxima. Aí sempre rola uma DR. Eu digo que está tudo bem porque gosto muito dele, mas parece que ele não acredita. O que eu faço? Gente, mas que situação dessa ouvinte, hein? Que situação. Ou seja, para ela tá tranquilo, dá para levar, mas o cara tá com a consciência ali de que tô te prendendo, não posso fazer isso com você. Exato, e ele parece, pelo que eu entendi, porque isso aqui é só um resuminho, mas parece que ele não tem data para voltar, enfim, e eles vão ficar um bom tempo sem se encontrar fisicamente. Então o que rola são as conversas por WhatsApp, as chamadas de vídeo, e ele fica com medo de, talvez, eu imagino que seja uma das angústias dele, ela não conseguir dar conta dessa distância, de repente vir a se interessar por uma outra pessoa que esteja mais próxima, porque é natural isso, né? Sim. A gente está em contato com todo mundo o tempo todo, enfim, então essa é a angústia desse parceiro. Agora, eu acho que nesse tipo de situação é importante confiar um no outro em primeiro lugar, né? Até porque senão, se você não confiar, você vai deixar esse relacionamento para lá. Mas a diferença, qual que é a diferença de você tá namorando ou tá conhecendo uma pessoa, você já tá com ela há muito tempo e depois essa pessoa foi embora, viajou, ou você já conheceu essa pessoa assim e eles já estão acostumados a levar um relacionamento assim, ou seja, você já conheceu sabendo que é assim. O relacionamento já começou nesse formato, já começou, né? À distância. É bem diferente, porque uma coisa, como você falou, já tinha um envolvimento, um relacionamento antes e por algum motivo a pessoa teve, normalmente é por trabalho ou por estudo, né? A pessoa vai para uma outra cidade, às vezes para um outro país. Então, nessas situações eu sinto que parece que as pessoas se sentem um pouco mais seguras, porque elas tendem a entender que já havia algo sólido antes. Quando o relacionamento já começa nesse formato digital, ele já começou pela internet e os parceiros nunca se encontraram pessoalmente, a sensação que eu tenho é que a insegurança é um pouquinho maior, porque afinal de contas, um não conhece direito o outro, por mais que passem horas conversando virtualmente. Cris, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de você estar junto. O corpo, ele emite o tempo todo sinais, né? A fala, sim, nada melhor que, né? Comunicação não verbal, ela diz muito. E a tela, ela acaba tirando, a nossa mente, ela não consegue captar da mesma forma, igual eu tô aqui, olhando para você ao vivo e a cores, se a gente tivesse numa conversa por alguma plataforma digital, o seu cérebro ia perder uma série de sinais que eu posso estar emitindo para você, que vai te passar a sensação de segurança, de confiança, de desconfiança, sabe? De raiva. A tela, ela impede um pouco isso, o nosso cérebro ainda não está treinado. Essa nossa mudança do presencial para o digital aconteceu de uma forma muito brusca, muito rápida, a gente está tendo que se adequar, mas a gente tem que lembrar que o nosso cérebro continua sendo o mesmo de centenas de anos atrás. Então, ele até está tentando fazer essa adaptação, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Essa falta do contato físico, né? Isso pode causar um certo incômodo para o casal ou para um dos dois. Mas essa atitude, por exemplo, da ouvinte que mandou para você a pergunta, do companheiro ou da companheira, enfim, de não querer, né? Não quer privá-la de viver outras experiências, conhecer outras pessoas. Isso pode ser uma atitude covarde ou pode ser uma atitude amorosa? Eu penso que pode ser as duas coisas.
Medo de se envolver e gostar e não conseguir dar conta. E não dar conta dessa distância e passar por privações, porque você vai passar por privações. Não tem o contato, não tem o outro, não tem a relação sexual, enfim. Também, mas ao mesmo tempo pode ser até um ato nobre de falar, olha, não é justo realmente eu te privar se você justa. Tem essa possibilidade de encontrar uma outra pessoa que esteja perto de você e que possa te promover tudo isso. Então, eu acho que não dá pra gente rotular. Cada caso é um caso. Pode ser tanto uma coisa quanto a outra. Então, esse casal, eles têm que conversar, eles têm que se entender e ver o que cada um está disposto, né, a suportar, entre aspas, e eu vou até mais, eu falo que é o que ele está disposto a amar apesar de. Nossa, aí você foi longe. Né? Porque suportar, às vezes fala assim, eu tenho que ver o que eu estou disposta a suportar dentro desse relacionamento. Eu costumo dizer, não, você tem que ver o que você está disposto ou disposta a amar, apesar da dificuldade, apesar da deficiência, da inabilidade do parceiro. Então você não tem que suportar. Suportar eu acho que às vezes é até meio que injusto, tanto com um quanto com o outro. Agora, se eu aprendo a amar aquela dificuldade e ainda assim querer estar com essa pessoa, é porque é uma pessoa que realmente vale muito a pena. Especial, né? Especial. E vamos combinar que tá difícil hoje em dia encontrar pessoas não é? Muito especiais. Tá. Agora, nesse caso, vai ser necessário aprimorar também as habilidades da comunicação, porque o casal já está a milhas de distância, já está longe, está se comunicando pela internet. Quanto mais você conseguir comunicar, conversar, falar com seu parceiro, eu acho que é melhor, né? Com certeza. E conversar, Cris, de forma clara. Conversar de forma firme, mas ao mesmo tempo amorosa. Porque as pessoas têm dificuldade, às vezes elas são firmes, mas às vezes elas são grosseiras. Então, você tem que ser firme e amoroso. Né? Você tem que conseguir expressar exatamente o que está passando dentro da sua cabeça para que o outro... A comunicação, você é uma comunicadora, sabe disso melhor do que eu. Entre o que sai da minha boca e o que chega aí na sua mente, nossa, existe uma distância enorme. Se no momento que a gente está conversando, se a gente não trabalhar muito isso, vai chegar para você com ruído. Eu vou falar uma coisa, minha intenção é uma, o que chega para você é outra, e o que você interpreta daquilo que chegou é outra. Então, a probabilidade de dar errado é muito grande. Acostumar-se com a saudade, como é que faz isso? Se acostumar com a saudade... Na realidade, eu acho que ninguém acostuma. A gente aprende a conviver com ela. A gente aprende a conviver apesar de. Mas se acostumar, né, com uma pessoa que você gosta, que você sente saudade do cheiro, que você sente saudade do abraço, a gente não se acostuma com isso, não. A gente aprende a conviver com a ausência. Agora, o que você diria para casais que... estão ouvindo o CBN intimamente, que estão passando por essa situação? Vale a pena enfrentar essa distância? A partir do momento que os dois, né, estão certos de que, assim, olha, eu acho que existe uma chance com toda essa dificuldade, eu acho que a gente pode, porque talvez essa pessoa ela tenha um prazo para voltar, isso é muito variável dentro de cada caso, mas a partir do momento que existe uma expectativa, uma perspectiva de que em algum momento eles podem estar juntos, de repente essa pessoa pode ir para lá, de repente ele pode voltar. Enfim, se existe uma chancezinha, eu acho que deve tentar. Porque, sabe, para não ficar com aquela história de, puxa vida, eu não tentei. Parece uma situação mal resolvida, não fechei aquilo, exatamente, né? Cris, eu sinto que eu devia ter vivido mais coisas com aquela pessoa e não vivi. Uma das coisas que eu mais tenho no consultório são pacientes que chegam com sentimento de arrependimento. Porque lá atrás eu tive uma pessoa e aí eu poderia ter feito isso, eu não fiz, se eu tivesse feito hoje eu estaria com ela e eu estaria feliz. Quer dizer, que a gente nem sabe, mas a mente se incumbe de criar sempre situações perfeitas. Então eu sempre falo assim, faça tudo o que você tiver que fazer. Porque se não der certo, ok, você não vai ficar depois com essa sensação de eu nem tentei. Então tenta para não ficar com
com essa coisa fluida, com esse limbo aí de um dia tive uma pessoa e eu poderia ter sido muito feliz com ela, mas fui covarde, ou eu, né, eu não tive coragem de seguir adiante por medo, por insegurança, por falta de autoestima. Muitas vezes uma autoestima baixa ajuda muito isso, porque a pessoa tá lá do outro lado, ela vai estar sempre achando que quem tá ao redor do outro parceiro é muito mais interessante. Então, pois é, essa tendência de fantasiar também pode ser muito perigosa. Perigosíssima. Então eu penso o seguinte, vá até... Eu tinha um professor na faculdade que ele fala assim, quando a gente estava fazendo bagunça na sala de aula, falava, vocês hoje, ele é baiano, vocês hoje estão atingindo as raias do insuportável. Eita. Então, vá até as raias do insuportável, atinja as raias do insuportável, para você não ficar com nenhum sentimento de eu não tentei. Isso aí, Elis. Arrasou. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Obrigada ao ouvinte que mandou a pergunta. E quem quiser, por favor, entra lá no @psicóloga Elisângela Pereira, que a gente responde ao vivo para você aqui no CBN Intimamente. Isso toda aí. quinta. Até a próxima. Até a próxima.